Passo Fundo volta a vencer o Garibaldi e está na semifinal da Copinha. A coletiva do técnico Marcelo Caranhato e os gols do jogo você vê agora aqui no De Primeira. Jogo da volta entre Passo Fundo e Garibaldi e o Passo Fundo levou a melhor mais uma vez. Não foi uma partida das melhores que o Passo Fundo já fez nesse campeonato. O Passo Fundo jogou o suficiente para fazer 2-0 e administrar o resultado que já era bom do jogo de ida, que o Passo Fundo já havia vencido fora de casa pelo placar de 3-1. Então podia até perder durante o jogo de hoje, poderia até perder por 1-0, que mesmo assim estaria classificado para a semifinal, mas ainda acabou vencendo por 2-0, o primeiro gol do Carvalheira e o segundo o Michel cobrando pênalti, tudo isso ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, jogo em que o técnico Marcelo Caranhato optou por fazer algumas mudanças no time, acredito que até algumas experiências, e ele usou esses 45 minutos para fazer, e agora vem aí o jogo das semifinais. O adversário já está definido e é o Pelotas. Passo Fundo e Pelotas se enfrentam mais uma vez esse ano em um momento decisivo. Na primeira vez, valendo pela divisão de acesso, melhor para o tricolor, que empatou em casa, depois empatou de novo lá em Pelotas e aí passou nos pênaltis. O Pelotas, que hoje também passou nos pênaltis, passou pelo Monson, saiu perdendo na boca do Lobo e conseguiu empate e depois saiu vitorioso na disputa das penalidades. Passo Fundo e Pelotas. O primeiro jogo já é na quarta-feira. Não tem muito tempo. Passo Fundo já viaja amanhã para a zona sul do nosso estado. Vamos ouvir o artilheiro Michel, ele que fez o gol de pênalti, e ele fala sobre a partida e também um recado para o torcedor. Acho que agora é a gente primeiro descansar, A gente fez 2 partidas aí, fez muita força para poder chegar a essa semifinal. A gente sabe que, independente da equipe que vier, vai ser uma equipe qualificada, então a gente vai procurar se preparar o máximo possível, tanto na parte mental como na parte física, para a gente poder fazer 2 grandes partidas e assim conseguir chegar à final. A gente sabe também que a gente precisa descansar alguns guerreiros aí, que infelizmente essa bateria de jogos ela acaba que trazendo alguns problemas físicos, mas o nosso grupo é bastante qualificado e a gente tem peça experiente aí que vai saber também no momento certo como agir e como ter sabedoria diante dessas 2 partidas que virão. Tu tem uma identificação muito forte com o torcedor aqui do Passo Fundo, O torcedor gosta de ti. Embora o clube tenha feito algumas promoções, hoje a gente viu que não vieram tantos torcedores assim quanto a fase que o Passo Fundo merece. Eu vou pedir para te fazer uma convocação e convidar o torcedor que venha para o estádio no próximo domingo para torcer pelo tricolor. Com certeza. Em 2015, quando eu passei por aqui na Série A1 do Gauchão, lotava, E a gente sabe a força que tem a nossa torcida. Então eu convoco o torcedor para estar apoiando a gente, para estar vindo ao Vermelhão. Eu acredito que vai ser no próximo sábado o jogo. O torcedor ele possa fazer esse esforço, vir estar nos acompanhando, para a gente, junto dele, ser o nosso 12º jogador, para a gente conquistar esse tão sonhado, essa nossa chegada final. Recado para o torcedor, porque realmente decepcionante o público hoje no estádio Vermelhão da Serra. Pouca gente, se esperava muito mais. Passo Fundo fez promoção de ingresso, vendeu ingresso a R$10, depois a 20, para subir a 30 no dia do jogo. Era um jogo decisivo, o Passo Fundo estava a uma partida de chegar à semifinal da Copinha, que leva a Copa do Brasil, e infelizmente não tivemos um bom público mais uma vez no Vermelhão da Serra. Está aí o pedido do Michel para que no próximo jogo, que deve ser no sábado, em função das eleições do domingo, o torcedor possa estar no Vermelhão da Serra. Vamos ouvir agora a coletiva e assistir a coletiva do técnico Marcelo Caranhato, falando sobre a vitória e a classificação do Passo Fundo. Quando a gente soube desse confronto, nós sabíamos da dificuldade que a gente ia enfrentar perante a equipe do Garibaldi, uma equipe jovem, uma equipe que, até pela vitalidade e idade, uma equipe intensa, e a gente conseguiu ir a Garibaldi e conquistar uma grande vantagem. Essa vantagem ela precisava ser confirmada hoje. A minha preocupação é que você entre num jogo desse desconcentrado e você pode em pouco tempo aí tomar um gol
e acabar trazendo uma pressão desnecessária, né? Você tem que trabalhar muito o lado mental, o lado da concentração, porque nós queríamos, não era só passar de fase, mas vencer o jogo, né? Criar essa identidade, criar essa sinergia dentro do nosso estádio para que a gente pudesse vencer e ter uma sequência de vitórias que é muito importante para trazer confiança, para trazer o público novamente, né, no estádio. Eu até confesso que esperava um número maior de torcedores. Enfim, a gente vai continuar fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, né, entregando o nosso melhor trabalho dentro do campo para que a gente possa vencer os jogos e passar à frente. Agora chegamos na semifinal, era um planejamento que a gente tinha feito no início dessa temporada, do segundo semestre, chegar na fase final, chegar na semifinal. Agora a gente sabe que o grau de exigência vai ser muito maior, vai ficar só os melhores da competição, e a gente precisa ter maturidade, lucidez, competência para chegar à tão sonhada final. Professor, todo mundo sabe pelo resultado que o Passo Fundo está praticamente classificado. Eu queria que o senhor falasse sobre esse jogador Lagoa, número 7, que vem sendo o titular na sua equipe. É que na verdade não se ganha jogo antes de entrar em campo e não jogar 90 minutos. A gente tem várias experiências no futebol que você praticamente tinha definido um jogo no primeiro confronto e houve um revés no segundo confronto. Então, o futebol é muito sério. Às vezes as pessoas analisam de fora de uma maneira superficial, tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Para nós não. Para nós não. A gente precisa correr 90 minutos, a gente precisa se dedicar a 90 minutos, a gente precisa ter uma entrega muito grande nos 90 minutos e precisa respeitar o adversário. A partir do momento que você respeita o adversário e faz o teu melhor, você tem uma certa vantagem. Agora, não tinha nada definido no primeiro confronto. A gente só abriu uma vantagem. Essa vantagem precisava ser confirmada hoje. E a gente teve competência e eficiência para confirmar. Professor, quanto o jogador Lagoa que vem sendo titular da sua equipe? O Lagoa, na verdade, ele foi titular, ele entrou na partida de lá, né, pela lesão do Wilson Júnior, e hoje é a primeira partida que ele inicia o jogo como titular, né? É um jogador que tem totais confiança nossa, um jogador que nos ajudou muito na divisão de acesso, que quando entra, ele nos dá um nível técnico muito grande. Espero que ele continue melhorando, evoluindo, como toda a equipe, né? O coletivo. Sempre falo que o coletivo vai fazer com que as individualidades apareçam. E espero que o Lagoa seja mais um desse guerreiro que possa nos ajudar dentro de campo. Quanto ao elenco, né? Você falasse um pouquinho sobre o elenco. O Lagoa entrou porque o Wilson Júnior está fora. O Diogo Oliveira voltou hoje a entrar. O Pablo está dando conta lá da ponta esquerda. A importância, né, de ter um elenco forte e equilibrado, como o Passo Fundo está demonstrando que tem. Eu acho que é uma das vantagens que as quatro equipes que estão chegando na semifinal têm: elenco. Nós temos um grande elenco, não é só grande em números, mas sim em qualidade, né? Nós temos um grupo qualificado. A gente precisa administrar muito bem isso, essa situação de gerenciar e gerir um grupo, né? A gente tem que saber usar e utilizar essas peças, utilizando a característica desses atletas, principalmente pensando na fase ofensiva e defensiva, né? Para que a gente possa ter um time equilibrado. Mas nós temos um grupo que nos dá hoje a possibilidade de algumas variações dentro do jogo, e isso facilita muito a vida do treinador. Professor, pode ser Monson ou Pelotas? Monson, um time novo de empresários. Pelotas é uma tradição do futebol gaúcho. Prefere algum deles? Todo mundo que chega numa semifinal, ele tem méritos, né? Ele fez um belo trabalho para chegar a essa semifinal. Então, independente do adversário que a gente vai enfrentar, nós vamos ter dificuldade, vamos ter uma equipe competitiva do outro lado que a gente vai precisar competir, jogar, trabalhar dentro do nosso melhor para que a gente possa bater esse adversário, que possa eliminar esse adversário e possa passar à frente para a grande sonhada final. Já pedi para o Michel, vou pedir para ti também convocar, né, o torcedor para a partida de volta aqui, independente de quem for o adversário. Vai ser no sábado, provavelmente, a partida. E a fase que o Passo Fundo está vivendo, o que o Passo Fundo está almejando, precisa e merece de mais torcida na arquibancada, Marcelo. É verdade, desde quando a gente chegou na divisão de acesso, né, a gente resgatou muito essa credibilidade. O torcedor voltou ao estádio, né? Espero que volte em maior número. Nós temos um confronto no sábado importantíssimo, independente de qual for o resultado nessa partida de ida, e a gente precisa do torcedor, né? O torcedor precisa estar presente, jogar com a equipe, estar
a lotar o Vermelhão da Serra, porque a gente precisa desse apoio, dessa energia que vem da arquibancada. É um fator determinante, é um fator extra que a gente precisa contar com ele. Espero que o torcedor compareça aí no sábado, que possa nos apoiar e que a gente possa dar um grande presente para esse torcedor, fazendo uma grande vitória e passando de fase. Aqui no De Primeira a gente fala do futebol da nossa cidade, então se inscreve no canal, deixa o like aí no nosso vídeo deste jogo. A gente está falando aqui sobre a classificação do Passo Fundo. E agora vamos aos gols da partida, é hora de ver os gols do Passo Fundo, os dois que confirmaram, que carimbaram o Passo Fundo na semifinal contra o Pelotas. Inscreva-se aqui no canal De Primeira.